Muito obrigado aí, né, pelas discussões anteriores e tudo, e pelo apoio dos colegas aí, dos amigos, né? Vamos tentar, assim, só conduzir a aula, né? Eu procurei fazer uma aula menos restrita à leitura do livro, né? Mas a gente pode recorrer a qualquer momento ao livro, né? E as contribuições que o pessoal teve, o pessoal andou se aprofundando desde a última aula lá sobre valores, né? Nós tivemos, foi muito bacana, e já começou a discussão sobre o que seria ética e moral ali, né? Então, o som tá bom, tá tudo bem, gente? Eu não estou aqui, a tela está aparecendo tranquila, está aí moral e Sim, ética projetado, tá ótimo, sim. obrigado. Então vamos lá, gente, sem mais delongas, vamos 8.4, aqui, vamos continuar. Bom, o objetivo dessa aula de hoje aqui, dando sequência no curso, né, é despertar a consciência sobre os conceitos de costumes, moral e ética por meio de uma varredura histórica, filosófica, capaz de revelar como se alternam os pensamentos em torno da feliz convivência do indivíduo com a coletividade. Vocês podem notar que, diferentemente do padrão, estou fugindo um pouquinho, eu não entrei na nossa reflexão. Eu vou deixar a nossa reflexão para o final, né? Aí, depois que a gente discutir alguns pontos, eu acho que fica mais fácil a gente fazer uma reflexão um pouquinho mais profunda. Mas seria isso, né? E para isso, nós temos esse seguinte roteiro. Já falamos da introdução, com a apresentação do objetivo, né? Vamos falar um pouquinho de senso moral, consciência moral, os costumes, a cultura moral, a filosofia moral ou ética, vamos ver como é que essas diferenças ocorrem. Vamos entrar um pouquinho na parte histórica, falando da ética socrática, aristotélica, cristã, alguns personagens, como a Marina bem mencionou, né, a necessidade da gente estar se aprofundando aí nesse contexto histórico, como é que esses filósofos pensavam à época e os costumes da época, o que influenciou em cada um deles, aí passando por Rousseau, Kant, Hegel e Bergson. Aí eu conto com a ajuda dos nossos mestres aí já mais tempo de estrada na filosofia para ilustrar, fiquem à vontade. Nietzsche, e a ética de Spinoza, a ética espírita e uma conclusão. Vamos lá. O senso moral e a consciência moral. Para abordar esse assunto, deixo uma tirinha para vocês lerem. Estão conseguindo ler bem? Sim. Essa é a Mafalda, né? Eu acho que todo mundo aqui é novo, vou explicar uma tirinha antiga, né? Então estou trazendo aí da história, né? O pessoal Muito que não boa, conhece a muito boa. Mafalda. E é isso aí, tá? Então, a partir disso, né, a gente se despertar essa inquietação, começar a trabalhar um pouquinho o que seria esse senso moral, né? Esse senso moral que envolve uma percepção, sentido, senso, mas um sentido na consciência, né? Então, eu projeto aqui para vocês essa figura. Queria entender como é que vocês, olhando essa figura, captam alguma coisa, se incomoda, se está tudo bem. Ok? Então, a partir dessa figura, né? Eu só vou deixar só um detalhe aqui. Ela incomoda tanto mais, tanto menos, de acordo com essa escala de valores que nós temos, essa intensidade de valores. E quando a gente fala de valores morais, lembrando a outra aula, nós estamos falando de valores relacionados com a justiça, bondade, né? Então, compaixão, você vai ter compaixão, solidariedade, essas questões. Se incomodou a figura, né? Se aquela situação incomodou, é porque
existe um valor aí, porque não tem, o valor é não indiferença. Se você não for indiferente, é porque você tem algum valor. E se ele tem relacionado com a bondade, a compaixão, é um valor moral. E isso aí você já vimos também da outra aula, a escala de valores, o quanto isso é mais prioritário do que outros, né? E desde que você não quebre essa escala de valores com a cultura do jeitinho, de alguma forma isso vai tocar a sua consciência moral, né? Então, aqui a gente já começa a diferenciar um pouquinho o senso na questão da percepção, e se você percebe que os seus sentidos estão captando isso, e isso vai bater numa vontade, vai te causar um desconforto, né, e você vai buscar uma ação, de acordo com a sua consciência moral, né, buscando uma expectativa eu vou ocultar aqui que está ocultar aqui, uma expectativa de moralidade, ou seja, uma expectativa de uma conduta que te deixe para o nível de conforto de acordo com aqueles valores que você mantém. Então, a gente deixou esse detalhe aqui da figura, né? E eu vou perguntar aqui para vocês já ouviram falar de lacração? Pode dizer sim, não, só para... Balançou a cabeça, agora eu estou vendo a imagem, beleza. Lacração é um termo novo ou antigo? Um termo novo, né? Mas esse hábito de lacração é antigo ou é novo? Bom, conhece essa figura, essa imagem, essa foto? Terrível, hein? Pois é esse detalhe que eu quis deixar. Então, aquela primeira cena, onde a gente vê, né, as crianças com fome, naquela situação, incomodam. Será que essa cena incomoda um pouco mais? Essa fotografia, ela chama, ela entra na sua consciência moral e te concita uma atitude? Essa é a questão. A lacração, né, e a expectativa na época, o que causou isso, né? Então, essa lacração na época levou a 1 ano depois dessa fotografia o suicídio do fotógrafo Kevin, né? Então, o fotógrafo se suicidou, né, depois da repercussão dessa foto, que apesar dele ter explicado, né, as questões que o levaram a fazer essa foto e tudo, né, não foram suficientes para a sociedade da época e como os meios de comunicação levaram aquela notícia na época. Bom, vocês sabem que essa criança aí, ela não morreu, né? Ela não morreu em virtude dessa cena, ou próximo a essa cena. Aonde Vocês que foi sabem essa disso? foto? Você sabe aonde que foi essa foto, Marcelo? Na África do Sul, Na África do Sul? né? Então, assim, durante um pouso, né, de uma missão da ONU, né, 2 fotógrafos saíram, eram fotógrafos de guerra, e tinham 30 minutos. Eles passearam ali na região. Esse pouso da ONU levou mantimentos, né? Os adultos iam até o avião pegar os mantimentos, né? E as crianças ficavam onde estavam. Os adultos, eles ficavam parados ali, as crianças ficavam ali e os adultos iam até o avião. Essa foi uma das crianças que ficou. Então, nesse tempo que ele ficou ali, ele olhou, pegou o ângulo a 10 metros da situação e fez a foto. O que tem que reparar, a versão dele não chegou na mídia. Todo mundo perguntava como um fotógrafo deixou essa criança morrer. Muitos imaginaram que essa criança tinha morrido. Cara, aqui tem uma pulseirinha, vocês estão vendo o mouse aqui? Não sei. Sim. Na tela, tem a pulseirinha que é a identificação dessa criança para a ONU. Ela já estava sendo assistida, né? Então, o nome dele era Kong, né? Ele morreu aos 21 anos, por aí, mais ou menos. Na idade, ele tinha 5 anos por aí, nessa foto. Tá? Então, não houve nada disso, e apesar das explicações, elas não tiveram a voz que a imprensa deu na época em relação a essa foto e deixou fluir. E isso bateu muito na cabeça dele, e ele veio a se suicidar 1 ano depois, em virtude de uma lacração.
Mas era o pessoal, né, falando aí da época, os costumes da época e esse senso moral na época na sociedade. Bom, visto isso, acho que a gente pode falar um pouquinho sobre esses costumes, essa cultura e a moral, né? Até aí tudo bem, gente? Beleza, tranquilo. Tá? Então vamos lá, o que seriam, né, esses costumes, né? Hábitos, tradições, moda? Moda seriam esses costumes? Não, a moda ela não realmente, ela varia com muito mais flexibilidade, ela não faz parte desses costumes que a gente se refere aqui. Os costumes estão mais voltados a umas coisas mais rígidas, né, na sociedade, né? Então temos aqui a fila, né? Imagina um cidadão aqui no Brasil furar a fila, mas isso aí é muito comum em outros países, né? Não tem nem fila, né? Então varia também com essa cultura na sociedade. Cultura, que seriam crenças, mitos, lendas, religiões, filosofias, sistemas jurídicos, tudo fazem parte da nossa cultura, né? Da cultura de uma determinada sociedade. E eles são anteriores, né? Você já nasce, né, já dentro de um sistema cultural, suas tradições, você não escolhe, você não faz, ela está ali, te envolvendo naquela sociedade, e você se acostuma com aquilo ali, né? Mas são fortes. E aí, gente? Nós temos a Índia com suas tradições, sua cultura, suas crenças, mitos, e nós temos aí uma pandemia. Será que a pandemia seria capaz de mudar uma cultura? As tradições, religiões, modo como interagir com o Ganges? É uma reflexão, né? Será que ela vai ser... As monções que estão acontecendo, pode acontecer em virtude da lenha não poder fazer os sepultamentos por cremação, né? Estão sendo enterrados à beira do Ganges e isso vai vir, vai ser levado para o Rio. Será que isso vai mudar algum aspecto do religioso lá, das tradições? Não se sabe. Eu acho que é algo para se pensar tanto lá quanto cá, né? Será que nós aqui no Ocidente, mais precisamente aqui no Brasil, será que tem alguma coisa que com relação à pandemia, que pode fazer com que a gente mude alguma coisa da nossa cultura, né? Dos nossos hábitos? Será que a gente já mudou alguma coisa, não, nesse 1 ano e meio? Então, eu estava vendo ontem, agora eu não lembro qual é o nome do termo lá, do evento religioso que está tendo lá nem lembro o lugar. Ah, um lugar lá que eles jogam pedra lá, é Arábia Saudita? Não, é Líbano? Ai, gente, sei lá, eu vi passando, assim. E já mudou totalmente, eles deixaram entrar um número pequeno de pessoas, somente as vacinadas, que tinham uma lista, que vão multidões, sabe? Que eles, ai, como é que é o nome? Meca, né? É em Meca, que eles jogam lá uma pedra, que tem lá todo um ritual, que eles ficam dando volta, né? Lá no local. E eu estava vendo ontem que abriram esse ano, né? Que eu acho que o ano passado acho que nem teve esse evento. E foi totalmente diferente do que é já. Agora a gente não sabe por quanto tempo também isso aí vai, né, perdurar. Mas já houve uma mudança, né? Já já não é como era, e é uma tradição milenária aquilo ali, né, deles. Você vê. E aqui no Brasil, o que será que mudou? Será que teve alguma coisa que mudou ou não? Então, é complicado, né? Aqui tem essa polarização, não é? Tem os negacionistas, tem esses eventos aí de finais de semana, esses, sei lá, não vou criticar nenhum tipo aí, mas estão fazendo esses clandestinos o ano inteiro. Então, a pandemia não mudou nada esse comportamento. Não é? Então, assim, tem esse grupo, tem grupos que não daram nada.
né? Nós Mas eu somos... acho assim que eventos controlados pelo poder público têm uma mais organização, realmente é mais controlado. Que aí dentro dessa sociedade você vê outros guetos, né? E aí, por exemplo, eu tenho um conhecido que mora no Campo dos Alemães e ele fala, sempre ele brinca, ele fala assim, no Campo dos Alemães não tem pandemia, nunca teve, entendeu? Porque lá ninguém usa máscara, lá teve rolê lá, esses fluxos todo santo dia, e a polícia passa lá na frente, mas aí tem um outro poder, o poder da milícia, barará. Então, assim, é um sistema que tem lá a regra deles, entendeu? Uma amiga minha foi para o Nordeste agora, ela falou, olha, eu estava em Porto de Galinhas, lá não tem ninguém de máscara, entendeu? É assim, você vê pouca gente no hotel, na hora que vai pegar lá o café da manhã, tá com máscara, porque eles botaram a regra. Mas no resto dos lugares, eles não usam máscara. Então, assim, eu acho que é de região por região, né? É uma coisa muito complexa. O país inteiro deve tem esses grupos, né? Aqui tem esse campo, mas o país inteiro tem. Então, no país inteiro, o ano inteiro, continuaram essas festas. Então, tem grupos que não mudaram nem nada, né? Nós mudamos, porque nós mudamos da aula presencial para a aula virtual. Então, agora você tocou num ponto, porque antes a gente estava falando em exceções, né? Agora, quando a gente pega, por exemplo, a nossa aula, então isso é um hábito que mudou. Agora, o que será que vai ficar de tudo isso? Porque o que o Marcelo estava colocando? Porque, por exemplo, lá na Índia, então o hábito, por exemplo, de queimar, né, os copos e descer o Ganges, então já não estão mais fazendo isso. E aqui no Brasil, será que tem algumas coisas que, por exemplo, o tempo, Marcelo, é um dos fatores que faz com que a gente mude costumes, né? Ou a cultura, de um modo geral. E que mais? Por exemplo, a pandemia, ela é um dos fatores. Só que muitos fatores a gente vai mudar por um tempo. E vão ter fatores que vão se alterar permanentemente, né? Por exemplo, a nossa aula, que hoje a gente faz pelo Zoom, eu imagino que quando tudo isso passar, eu não sei essa turma, mas as próximas turmas talvez voltem a ser, né, presenciais, né? Agora, será que vão ter algumas coisas que vão ficar ou não vão? Então, olha como que fatores externos, né, fazem com que a gente mude os nossos hábitos muitas vezes, né? Por exemplo, pegar na mão, né? Eu acho que já faz um bom tempo que a gente não aperta a mão, né, das pessoas. Abraçar, né? Então, coisas assim que a gente julgava extremamente no centro espírita, muitas vezes a gente chegava, abraçava as pessoas, pegava na mão. Hoje já não pode mais fazer isso, né? Eu acho que uma coisa que vai mudar, que eu li outro dia, que é uma previsão, né, uma matéria da CNN, que eles supõem que em 3 anos ainda usaremos máscaras em lugares, talvez em lugar fechado. Eu entendo, eu creio na minha cabeça, que nós vamos usar máscara toda vez que tiver algum... Primeiro, eu acho que em lugares fechados nós vamos usar. A grande maioria das pessoas vão usar. E eu entendo assim. E eu acho que vai ser que nem os orientais, né? A gente vê muito lá no Japão, na China, eles de máscara, às vezes, na rua, em determinadas situações. Eu creio que a máscara vai ser mais habitual agora nessa sociedade. Eu acho que no Japão eles já faziam uso da máscara sempre que eles estavam acometidos de alguma virose, alguma gripe, né? Então, a própria consciência do japonês, do povo japonês, ele coloca a máscara para não transmitir para outra pessoa. Exemplo, na Copa, né, eles limpavam o local, né, dos jogos, né, deixavam limpo. Então, a cultura modificando, né? Então, na verdade, talvez, né, o japonês ele usava máscara para ele não transmitir. É diferente, né? A gente usa para a gente não pegar. Para não pegar, né? Mas será que a gente... consciência. Exato. Então, assim, essa transmissão, então a pessoa que já está cometida do... Você liberaria, né, as pessoas sãs, né, de estar sem máscara, né? É uma coisa a ser vista, mas é o que o Carlos falou, né? Então, essas coisas são passageiras, a moda é uma questão passageira.
Será que alguns hábitos da pandemia vão passar ou alguns vão ficar? A aula virtual, ela vai permanecer agora como vai incorporar no hábito, né, dos cursos, próximos cursos de filosofia? O que mudou, né? Acho que o consumo na internet mudou muito, muita coisa, Eu né, acho que a agora higiene também, a coisa de lavar as higiene, olha aí, mãos, vai mudar muito. A legal. gente vai ter mais Vai incorporando. controle. Engraçado é que a Então, pessoa que no começo, por exemplo, quando você vinha numa pandemia, você bem, ainda mais lá no começo, que era bastante desconhecido, né, o perigo, as coisas todas da pandemia. A pessoa vinha sem máscara perto de você, alguma coisa, você praticamente era um insulto aquilo, né? Hoje você ainda tolera um pouco. Então, essas coisas se incorporadas na cultura, né, quando você faz vão passando a ser um referencial. Será que aquela pessoa que não está usando ou fazendo uma reunião na festa dele, você começa o julgamento, ela está sendo ética? Ela está sendo qual o referencial que você espera de comportamento? E se esse referencial na sociedade como um todo, você começa a dizer, é uma atitude ética? É moral fazer isso? É imoral? Por exemplo, o É isso que a gente comportamento, começa a entender. essa mudança de comportamento, a questão de andar com máscara na rua. Eu ando, mas assim, muitas vezes eu estou caminhando e às vezes eu tiro, porque eu fico agoniada. Aquilo eu não consigo. E eu vejo muita gente incomodada, gente que está passando longe de mim, incomodada no olhar, então eu fico constrangida. Então acontece muito isso da gente, dessa mudança de comportamento. Eu morro de a feira, nunca, nem pensar, eu ir sem máscara na feira, né? A gente começa a se policiar. Mas aí é a questão do bom, desculpa, é a questão do bom senso, né? Porque pelo amor de Deus, daqui a pouco a Gisele vai ficar brava comigo, porque eu não sou médico, eu estou falando coisa que não tem que me meter, né? Então, assim, a recomendação que a gente tem é para a gente usar em lugares onde tem o maior fluxo de pessoas, né? Então, eu imagino que se eu estou caminhando num lugar afastado, como aquela praia que está o Custódio, e aquela praia não tem outras pessoas, eu estiver sozinho naquela praia, ou pessoas distantes, pelas recomendações, eu penso que eu poderia tirar, não é isso? Né? Então, assim, eu acho que isso vai do bom senso. Então, às vezes, aquele que olha feio para você, se você está nessas condições, é porque talvez ele esteja muito, né? Então, a gente vai ter que usar o bom senso. Então, eu achei muito bacana quando o Marcelo falou. Então, o oriental, ele usa máscara não só para se proteger, mas, além disso, para proteger o outro, né? Então, eu penso que sim. Então, só que há 2, 3 anos, aqui no Brasil, se eu saísse com uma máscara e fosse a um shopping center, a um lugar público, as pessoas iam achar que eu era um cara super nojento, porque eu tava, o que esse cara pensa que ele é? Né, de estar usando máscara, ele pensa que a gente vai passar doença para ele, né? Então eu seria mal visto. Daqui para frente, se eu chegar num lugar público de máscara, eu imagino que mesmo pós-pandemia as pessoas vão ver aquilo como uma opção minha, mas eu acho que não vão me achar antipático. Entendeu? Mas vão achar que, de repente, por algum motivo, eu optei por usar aqui. Então, eu acho que isso talvez seja uma mudança de costume. Não sei se vocês concordam comigo. Agora, professor, pensa, se voltar a aula presencial, vai estar lugar fechado e todo mundo de máscara. Ninguém vai ver a cara de ninguém. Assim a gente vê a cara de todo mundo. É melhor assim. É melhor assim. Agora, uma Às vezes outra é bom, coisa às que eu vezes é estava ruim, pensando. né? Vai estar todo mundo de máscara. Em Uma coisa que eu alguns estava casos é bom. pensando, uma coisa que eu estava pensando também é o espirrar. Porque tem gente que espirra daquela forma que nossa, né? Que só ele quer espirrar, né? Na sala, né? E tossir também, entendeu? E trabalhar gripado, assim, com febre, sem máscara, então, isso tudo eu espero que mude, pelo menos para quem convive em sociedade, trabalha em grupo, né? Esse comportamento acho que tem que ficar. Sim. Eu só penso assim, quando voltar, quando as autoridades liberarem a volta
né? Vamos supor, de aulas, tudo presenciais. Então, eu penso que talvez não vai haver a obrigatoriedade do uso de máscara, a não ser para aquele que opte, né, em fazer isso, talvez por estar gripado, por estar com uma outra enfermidade, né? Mas aí a gente vai esperar para ver o que as autoridades vão dizer. Mas, de qualquer maneira, se a Ana Patrícia chegar de máscara, ninguém vai olhar ela meio torto, porque fala, não, é uma opção dela, né? Da mesma forma que se o Custódio chegar sem máscara, também ninguém vai olhar feio. Não, ele deve estar bem, então não tem problema, é uma opção dele. Né? Isso no pós-pandemia, né? No pós-pandemia. O que eu imagino, né? Mas, assim, Mas o que a Marina falou é uma questão assim, o que é a regra de a educação? A educação é você espirrar, né, assim, por a mão, né, sei lá, no papel, ok. Sempre foi, sempre existiu, né, até onde eu sei. Mas existia de tudo, né? O meu marido, por exemplo, ele trabalhava com um cara que ele era meme no trabalho dele lá nas baias. Ele espirrava, tanto é que era motivo deles fazerem gozação dele, longe dele, né? Porque ninguém queria sentir, porque ele tinha rinite alérgica e ele espirrava o dia inteiro. E aí diz que o pessoal via os perdigotos voando, porque ele espirrava. E aí e incomodava todo mundo, porque era uma coisa, ele adorava espirrar, de tchá, não sei se ele achava que era engraçado, ok. Agora já é uma outra situação. Agora você tem regras de conduta para isso. Se alguém espirrar do seu lado num elevador, você mata a pessoa, né? Acho que eu trucido. Sem máscara e dá um espirro para você ver as gotas pulando. Então, eu acho que terão regras também. É claro que sempre existiu a regra de você cobrir a boca para espirrar, mas agora, de repente, numa sala de aula onde tem adolescentes, vão ser reeducados, entendeu? Acho que vai ter que ter toda uma reeducação desses costumes aí, dessa educação dessas pessoas, né? E é uma coisa lenta, mas vai ter que acontecer, né? Isso que a Ana falou é muito bacana. E vai, assim, para você, no próximo tópico, né, quando a gente vai falar de filosofia e moral, a gente vai ver um pouquinho disso também, tá? E fazendo uma analogia com essa situação com a Ana, tá bom? Posso caminhar mais um pouquinho, gente? Claro. Beleza. Então, de antemão, falar sobre filosofia moral, ética, se alguém já procurou isso, né, em virtude da aula anterior, viu que quando você vai ver ética, ele aponta para a moral, né? No dicionário de filosofia do Nicolas Abagnano, né? Então, vai procurar ética, veja, vide moral, e um aponta para outro. Mas, enfim, na nossa fonte de referência, no livro, ele fala que, né, a ética escrita com epsilon, né, significa costume, e costume está ligado à moral, como a gente já está vendo, esse referencial. E a ética com a vogal alta, né, eta, né, ela está ligada à ética, mas no sentido de moralidade. E o que vem a ser isso? Isso causou um rebuliço bacana, né? E aí eu fui pesquisar em outra fonte e achei isso aqui, ó. Opa, passei demais. A moral é, pois, uma ciência normativa, né, uma norma, um referencial normativo, né, aquilo que a Ana estava falando. Você espera que a pessoa não respire isso, não espirre no elevador, então é uma norma. E por este aspecto se distingue da ética, que é uma ciência especulativa, que tem por objeto o estudo filosófico da ação e da conduta humanas, procurando a justificação racional dos juízos de valor sobre a moralidade. A moralidade estaria no sentido de conformidade, aquela conduta está conforme aquele costume, né, aquela moral estabelecida naquela cultura. Então, você, na ética, você está sempre especulando essa distância daquilo que você acha moralidade, que a moralidade seria uma conformidade com aqueles valores culturais que estabelece a moral. Outro detalhe disso daqui é que isso é uma reflexão mais atual, que a gente mais aceita. Depois a gente vai ver, no caminhar dessa nossa conversa, né, como é que outras pessoas tinham outras referências, né, para a moral e para a ética.
né? Então, a gente está vendo isso aqui nesse tópico. Enquanto a moral é natural, nascendo no seio da cultura, a ética é a crítica refletida e discutida desses valores morais. Essa parte já é do nosso livro, né? Então, a gente começa a criticar. Poxa, ele teve uma atitude ética, não foi ética, né? E eu entendo, né? Entendi desta forma. Não quer dizer que está certo, a minha visão foi, que eu construí foi essa em amarelo. Mas cada um vai ter uma noção ou queira agregar suas opiniões. A ética seria a especulação da moralidade, da conduta humana, né? Então, quanto aquela conduta humana está em relação à moralidade, né? Baseado num referencial moral, que a gente coloca o que é naquela cultura, naquela sociedade. Então, seria isso. A ordem da animação ficou invertida, né? Esse primeiro conceito aqui, nesse primeiro parágrafo aqui sobre moral, eu peguei dessa pequena enciclopédia de moral e cívica, né? Em 1982, um livrinho antigo, né? E lá ele trazia uma parte, ele trouxe esse texto aqui sobre a moral, tá? E a ética, ele faz essa diferenciação. Uma é mais estática e outra é mais analítica, né? Especulando isso daí. Então, acho Marcelo, que a gente... Opa! Marcelo, posso só dar uma Por contribuição favor. aqui? Opa. Eu encontrei também nas minhas pesquisas aqui um resumo mais, digamos, mais popular para moral e para ética, que eu iria passar aqui. Quem sabe a gente possa até discutir. Você quer que eu vai projetar, Custódio? Não precisa. Eu vou falar aqui o que eu pesquisei. Então, moral, por princípio, é uma escolha. Então, é uma escolha, e a moral é identificada como uma escolha pessoal do que fazer, qual caminho o indivíduo escolhe para caminhar. Enquanto que a ética é a escolha da melhor forma de conviver, de uma convivência social. Então, enquanto a moral está ligada ao indivíduo, a ética está ligada numa dimensão mais coletiva, mais universal. E a moral, por ter uma dimensão mais pessoal, ela é própria de cada um de nós. Então, essa varia. Evidentemente, há uma variação moral em cada um de nós, como população individual. Na dimensão coletiva, ela é muito mais homogênea no sentido de convivência social. E a outra coisa que eu encontrei também muito interessante, que diz assim, a liberdade é uma condição fundamental nos dois casos, tanto na moral como na ética. Só existe moral enquanto existir liberdade. Não existe, quer dizer, a moral deixa de ser importante no momento que não se tem liberdade. Então, liberdade é uma condição sine qua non. É uma condição obrigatória para que se tenha moral. Então, no momento em que essa liberdade nos é tolhida, a moral também fica no segundo plano. Se não tiver escolha, não tem, né? Porque que mérito eu tenho porque eu não tinha outra escolha, né? Exatamente. Então, o que ele fala aqui, né? Na verdade, ele está dizendo o quê? Que a ética regula a moral, né, Marcelo? Isso mesmo. A ética, como é que é? Ela policia, ela faz o valor, ela vê o quanto você distancia daquilo que você tem como referencial de moral. Se você tiver um referencial que a sociedade regula isso, essa conclusão que eu cheguei, né, em amarelo, na verdade, ele é fruto de você passear e voltar várias vezes para preparar a aula, né? Então, quando você prepara a aula, você vai e volta. E como vocês vão ver mais à frente, vocês vão ter diferentes éticas, né? Diferentes morais aí estabelecidas de acordo com os filósofos.
né? Em busca, às vezes, de um conceito universal, de um conceito mais individual, vai variar. Então, porque se eu eu vou acho que falar ficaria que... legal um exemplo, né? Por exemplo, a gente tentar dar um exemplo do que seria, na prática, né? Uma atitude moral e uma atitude ética. A Você gente vai passar vai daqui a chegar lá? pouquinho, vai ter algumas situações que a gente vai ter oportunidade de exemplificar, né? Eu trago Sim. um exemplo em especial, um julgamento ético, numa determinada parte aí da aula, né? Eu vou pedir para a gente fazer um certo julgamento de uma ética, para a gente entender o referencial, né? Eu acho que é muito importante, porque eu quis botar de uma forma mais genérica, viu, Custódio? Uhum. Né? Não quis prender com relação à sociedade, porque existem visões ou apresentações diferentes dessa questão moral e ética, né? Mas eu botei que é um referencial. Se a gente olhar como sociedade, perfeito. É isso aí mesmo. Mas tá bom, é só uma consideração, e o Custódio agregou muito bem, né? A questão da liberdade, né? Se a gente não tem escolha, a gente não toma decisões, não escolhe, né? A gente é coagido, né, a fazer. Então, não depende da gente. A conduta é forçada, não tem nada de moral ali, né? Tem a questão de uma arma, faz ou não faz? Eu faço, né? Escolhi e tal, não tive escolha, sobrevivência. Mais alguma coisa, caso o Custódio, alguém do curso, Pedro, fica à vontade. Eu tenho um receio só de passar muito da hora. Eu acho que não vai passar, não. Vai lá, Podemos prosseguir? Pode toque em seguir. frente. Tá. Bom, aí a gente entra numa especificidade. A gente falou de um conceito mais genérico, que a gente aceita mais dentro dessa nossa sociedade, o Custódio trouxe aí também, né? E a gente vai ver, eu botei em seguida, né, uma atrás da outra, a socrática e a aristotélica. Vamos ver como é que eles abordam essa questão. Então, sobre a ética socrática, né, existem algumas questões. O que se considera como coragem, justiça, amizade, amor? Se a gente fosse formular conceito de coragem, justiça, amizade, amor, como é que a gente definiria esses conceitos? Então, essas são reflexões sobre valores morais, né? Então, esses valores são colocados, classificados como valores morais, lembrando daquela aula anterior, valores úteis, valores estéticos, esses são valores morais para se refletir. E essas são algumas questões que se fazem a respeito disso daí. Seriam virtudes, se eu tivesse coragem, justiça, amizade, amor, seria um virtuoso nas minhas atitudes, na minha conduta? O que é virtude? Né? O que seria virtude? Seria agir em conformidade com o bem? O que é o bem? Por que o bem é uma virtude e o mal é um erro? Bom, esse estilo, né, vocês já viram aí no curso, são questões socráticas, né? Então, ele está sempre querendo formular um conceito e achar, né, profundamente o conceito de cada coisa. Então, essas questões socráticas, né, ele, ao refletir sobre esses valores morais, essa moral, né, ele entende que a natureza do bem moral na busca de um princípio absoluto de conduta, ele chega em duas formulações. Nada em excesso, né? E conhece-te a ti mesmo. Então, ele traz essa investigação da moral no sentido de que, para você escolher do que é o bem e o mal, você tem que conhecer o bem. E o que é o bem? Então, ele vai fazendo por perguntas, tentando achar a raiz, né? E isso ser um padrão absoluto. Mas duas coisas que ele traz: nada em excesso, né?
Então, se não sai desse equilíbrio, conhece-te a ti mesmo profundamente, porque nós somos a essência, né? Então, na nossa essência, nós vamos buscar esse conhecimento. E conhecimento, né, do que é o bem e o mal, né, em si. Desculpa, posso só te perguntar uma coisa que agora veio na minha cabeça? Pode. Se eu puder responder. Essa questão aí, agora eu pensei assim, numa sociedade criminal, tem uma ética entre eles. Aí você já não pode falar do bem e do mal, né? Sei lá, sociedade criminal, se eu posso... Sim, entre bandidos, por exemplo, um denunciar o outro seria uma falta de ética, né? Um entregar o outro. Ou, se aí você rouba do seu chefe, você morre, ou fica lá com uma cicatriz eterna, arranca a orelha, sei lá o quê. Né? Sei. Mas a gente pode refletir mais, né? Por exemplo, um ladrão no Oriente Médio, ele perde a mão. E aí? Você entendeu? É a lei e o costume daquela sociedade ou daquele grupo. Da mesma forma, existe os costumes daquele grupo que você está falando, que seriam os criminosos, né? E assim vai. A gente tem, por exemplo, alguns costumes de na uma tribo indígena. Tem um código, né? Na cadeia mesmo. Exatamente, existe uma regra. Tem uma regra. São regras, né? Na verdade, quando você vive em sociedade, sempre vai existir regras, né? A gente nunca consegue viver num grupo de pessoas sem que haja uma regra, senão isso vira um caos, uma anarquia. Mas aí o significado daí do bem e do mal, que eu estou te dizendo, é um outro tipo de visão, né? Assim, que eu entendo, pelo que está falando aqui, pela ética socrática. É isso que eu queria acrescentar aqui, né? 2 frases que ele fala: nada em excesso e conhece-te a ti mesmo, né? Eu diria até que eu até inverteria isso. Conhece-te a ti mesmo e nada em excesso. Porque o que é excesso? Só se conhecendo é que a gente vai saber o que é excesso. Porque o excesso, ele é algo particular de cada um de nós, né? Então, nós temos que nos conhecer para saber o que é o excesso. E aí a gente vai chegar no outro, que é o bem, né? Porque se eu ultrapassar esse excesso, eu entendo que a gente estaria já caminhando para o mal e não para o bem. Então, qualquer coisa, por mais virtuoso que seja aquilo que você faça, se você ultrapassar o excesso, que é o seu limite, isso irá fazer mal, seja para o outro ou para você. Então, a diferença entre o remédio e o veneno é a dose, né? Exatamente. É isso mesmo. Obrigado aí pela participação da Ana, o Fabiano também. E aí, o que eu coloquei aqui embaixo, né? Eu vou me permitir ler, para a gente entender esse sentido aí dessas 2 expressões aí bem fortes. Para Sócrates, o homem, por natureza, procura sempre o bem, mas nem sempre pratica o bem. Todavia, quando pratica o mal, não o faz porque se trate do mal, mas porque espera daí receber algum bem, ainda que esse bem seja em função de um interesse particular. Mas ao agir de tal modo, o homem não faz mais do que enganar-se, ou seja, age por ignorância, porque não tem o conhecimento do verdadeiro bem, né? O conhecimento do bem é necessário para praticar o bem, pois como podemos praticar o bem se não sabemos o que ele é? Em consequência, para Sócrates, como para quase todos os filósofos gregos, o pecado se reduz a um erro de cálculo, a um erro de razão, justamente a ignorância do verdadeiro bem. Por isso que ele investiga o que é o bem, o que é a virtude, ele busca, né, esse conhecimento para ele poder fazer as escolhas, para ele ter a liberdade de escolha. Se ele não tiver o conhecimento daquilo, talvez ele esteja errando por uma ignorância. Então é mais ou menos isso. Tá? Então o homem é bom por natureza, né? Por essência, e ele vai incentivar essa busca desse conhecimento. Então, conhece-te a ti mesmo.
entendeu? E nada em excesso. Aí, como o Fabiano falou muito bem, né, para você conhecer, para você entender o que é, para você não cometer os excessos. É isso aí. Né? Fala, Carlos. Não, Carlos, beleza, eu só estou concordando. É que eu esqueci o microfone ligado aqui, mas eu estou concordando só. É isso, desculpa. Mas se quiser discordar, tá valendo, tá tudo bem. Tá? Viu, Marcelo, e uma receitinha que eu acho muito bacana, que é dada ali por Santo Agostinho no Livro dos Espíritos, né, na pergunta 919, sobre o conhece-te a ti mesmo, né? Ele fala ali ele dá uma receitinha ali de como a gente fazer isso, que eu acho muito legal, que vale a pena dar uma olhada aí nessa pergunta, 919 e 919A do Livro dos Espíritos. Custódio e Carlos devem conhecer. A gente podia voltar nessa quando a gente falar da filosofia espírita também. Pode ser, Pedro? Você lê para a gente depois? Poxa, obrigado. Tá. Na verdade, eu estou sem Livro dos Espíritos aqui, né? Mas eu acho que dá para... Sabe de cor, Pedro? Pode falar de cor, não tem problema. É uma pergunta grande, né? Eu infelizmente, eu estou sem a ferramenta aqui na casa da sogra aqui, e o celular também é onde eu estou aqui na... Não, fica tranquilo. A hora que eu pego o meu aqui, eu tenho um pertinho aqui, eu pego aí depois na hora, é 919, né? Isso. Beleza, aí você dá um tempinho aí, depois o Marcelo permitir, a gente lê. Beleza. Não? Então, assim, a parte da ética socrática, então ele busca esse referencial num conceito que vai servir para uma maneira geral para todos. Ele não está fazendo um referencial da sociedade, mas nessa busca interior, conhece-te a ti mesmo. Né? Então ele está nesse sentido. A ética aristotélica, né, ela diz assim, os vícios se distinguem das virtudes em razão do excesso de um sentimento ou de uma conduta. Na verdade, o livro ele fala o excesso ou falta, né, no nosso livro aí. Então, a gente já começa a entender alguma coisa ligada, né, com um pouco de Sócrates. Vem um pouquinho de Sócrates isso aí. Né? Então, em razão do excesso de um sentimento ou de uma conduta. Então, em razão disso, né, fala aí, o livro também fala da ética Nicômaco, foi a obra onde ele traz essas questões filosóficas sobre a moral e a ética, né? E ele traz aí como algumas condutas, né, alguns sentimentos, como uma base. Então, a partir daí, né, a coragem, então esse sentimento de coragem, na falta, ou seja, um excesso negativo, né, um desvio, né, dessa coragem, você não ter esse sentimento de enfrentar as coisas, seria uma covardia, assim como a amizade seria tédio, vulgaridade, avareza, insensibilidade e descrédito próprio para as outras questões. Né? Por exemplo, a amizade, um excesso de amizade estaria para a condescendência, né? O respeito próprio, a pessoa que exacerbado esse respeito próprio, ou seja, um excesso de respeito próprio, leva à vileza, né? A temperança, a libertinagem, a veracidade, o orgulho, de acordo com esse desvio, né? Então, se a gente buscar o equilíbrio, não for excessivo nesse desvio, né? Tanto para a falta quanto para a abundância, né? Então, a gente não excedendo esse desvio, a gente estaria de uma forma mais virtuosa e ajustada com esse comportamento. Então, isso seria um comportamento ético, entendeu? Nota que ele não está fazendo uma referência com os costumes da época, né? Mas ele está fazendo uma referência com determinados sentimentos, né? Isso daí. Pessoal, antes de entrar na ética cristã, alguma coisa acrescentar, Custódio, Carlos? Só se você me permitir, Aristóteles também define uma coisa interessante, que ele defende que este roteiro para chegar na ética ou na moral tem sempre como fim
a felicidade e que todas as ações humanas tendem a um bem. Ou seja, ele leva a nos acreditar com esta ação em que tudo que a gente faz nos leva a um bem e o bem nos leva à felicidade. Então, nosso objetivo principal é ser feliz. Ser feliz pelas atitudes, pelas ações que nós praticamos como ser humano, né? Para o bem, para o bem. Isso é uma definição de Aristóteles que é muito interessante a gente lembrar disso. A outra definição de Aristóteles com relação à ética é que a justiça é a principal virtude para que se tenha, digamos, o fim, né, de moral e ética. Ele bate muito forte com relação à justiça. Claro, não estamos falando aqui da justiça física dos homens, mas a justiça de cada um de nós, né? O quanto justo nós somos com a gente e com o ser que nos cerca, com a humanidade em si. É essa justiça que ele prega também. Era isso, só uma contribuição. Não, excelente. Nesse sentido, ele busca esse referencial, né, em si mesmo, né? Não conhece-te a ti mesmo, né? Então, ele vem da linha de Sócrates, do conhece-te a ti mesmo, né? A questão do bem, ele valoriza essa questão do bem, né? E essa liberdade pelo conhecer, né? Nessas coisas, não é isso, Custódio? Isso mesmo, isso mesmo. Tá? Só que ele traz essa questão aí do equilíbrio, né? Acho bacana isso. A ética cristã. Então, sobre a ética cristã, né? Eu queria trazer aqui que ela é muito, ela é referencial, o referencial dela, da ética cristã, ele repousa nas leis divinas, né? E as leis divinas, elas estão traduzidas na Bíblia Sagrada. Então, o referencial dessa moral cristã, ele está estabelecido na palavra de Deus, na lei divina, né? Estabelecida, traduzida para a Bíblia, né? Então, a lei divina. E ele parte do princípio, né, que o homem ele tem uma fraqueza moral e precisa dos princípios divinos para poder se equilibrar, né? Então, ele traz isso daí. Aí eu queria fazer um exercício, né, com vocês, né? Eu quero que, assim, peço a vocês que pensem num personagem X, e vocês identifiquem, depois aqui de eu apresentar, mas identifiquem para vocês, tá? Não precisa falar. Então, esse personagem buscou restabelecer condições dignas de vida na Terra, eliminando multidões de homens e mulheres. Sacrificou o próprio filho para salvar a humanidade. É onisciente, onipresente e onipotente. Apoiou guerras, né? Então, vocês já pensaram nesse personagem, né? E eu digo que isso está na Bíblia. Isso aí está na Bíblia. Aí eu pergunto, qual seria a ética desse personagem segundo o referencial da revelação divina? Aí, se alguém puder colocar alguma opinião. Agora a pergunta, quem seria esse personagem, gente? Alguém arrisca? Você vê que barato, né? E isso aí vai nos remeter, a princípio, a Deus Pai, né? que é onipresente, onisciente, onipotente, sacrificou o filho, apoiou guerra,
Você vê? Então, dependendo da maneira como a gente olhar para isso, a gente não acharia, né? Uma moral, né? Eu trago isso para a gente provocar mesmo, é uma provocação. Tá? Eu trago isso mesmo como provocação. Legal, obrigado, cara, pela coragem até, né, de trazer esse personagem. Né? Então, assim, dentro desse referencial, a ética, ou seja, o referencial moral, aquilo que o Custódio está falando, nós temos os costumes e tudo. Quando você colocou essas regras, né, que a conduta moral estaria estabelecida num ordenamento das leis divinas que colocados na Bíblia, esse virou um referencial. Então, a ética, você passa a avaliar a conduta desse personagem em relação a esse ordenamento moral, esse código moral, né? E está aí, né? Só que, assim, então, teve as suas motivações, etc. Né? E agora, se eu trouxesse esse outro personagem aqui? Alguém conhece isso aí? Viram o filme, não? Os Vingadores? Hã? Thanos. Thanos. Então, algumas pessoas já conhecem esse personagem. Esse personagem fez isso aí, ó. Se tornou onisciente, onipresente, onipotente. Buscou restabelecer condições dignas de vida na Terra, eliminando multidões de homens e mulheres. Apoiou guerra, sacrificou a filha, no caso, né, para salvar a humanidade, para poder melhorar isso, para ser indolor, né, para a humanidade. E foi o maior vilão da Marvel, né? Então ele fez isso. E depois que ele fez isso, ele não quis mais nada. Sentou e tinha cumprido a missão dele. Mas olha como é que o referencial muda. É isso que eu queria trazer para vocês. Né? O vilão e Deus Pai, todo amor, né? Todo amoroso, todo só para reflexão. Mas, enfim, era a ética cristã, o que eu queria falar é isso, né? E fica à vontade se alguém quiser dar alguma contribuição. Na hora que eu li aqui, né, essa parte, eliminando multidões, apoiou guerras, que para mim ficou um pouco distorcido para Deus Pai, né? Eu acho que tem, agora com a figura do Thanos, é um negócio mais plausível aí. Mas na hora que eu li ali, essas duas partes, para mim, não é uma característica moral de Deus Pai, entendeu? Então, não é uma característica de Deus Pai em si, mas são características que os cristãos colocaram em Deus Pai. Entendeu? Aos olhos dos cristãos. Entendeu? No Antigo Testamento, né? No Antigo Testamento. Mas vamos lá. As muralhas de Jericó. Antigo Testamento nós temos que entender que é judaico, né? São heranças judaicas no cristianismo. Nós temos que olhar. O cristianismo ele adota a Bíblia hoje, as religiões que a gente tem, o catolicismo, os evangélicos, que por sinal falam muito mais do Velho Testamento do que do Evangelho, né? De certa forma, eles adotam. Eles têm um pensamento um pouco diferente do que nós espíritas, por exemplo. É polêmico se a gente entrar. Realmente eu só queria dar uma provocada mesmo. Sim, né? sim. Mas assim, quando ele fez em Jericó, então quando ele apoiou as cruzadas também. As cruzadas. Não digo nem a cruzada, só o comportamento de Deus ali no Velho Testamento, né? Onde ele estava ali apoiando as conquistas do povo escolhido dele lá, né? Então, é nesse sentido que eu falei apoio à guerra. Lógico que eu fiz não coloquei ipsis literis, né, para poder ajustar ao Thanos, né? Mas, de alguma forma, houve isso. Quando ele falou assim, buscou estabelecer condições dignas de vida na Terra, associado ao dilúvio, né? Então, ele protegeu a família, né, de Noé, né, os homens de bem, e exterminou o mal naquela humanidade, porque estava cheio de maldade naquela época. Então, de acordo com a Bíblia, tem um texto que fala sobre isso, né?
Será que não dá para mandar um dilúvio lá para Brasília? Pois é. Então, assim, seria ético de acordo com a lei divina. Bom, enfim, e sacrificou o próprio filho, ficou fácil, né? Mas não, os filhos estão lá, Gisele. Entendeu? Agora, um detalhe, o Thanos, por exemplo, no filme, que eu citei aqui, na hora que ele vai escolher quem ele vai eliminar para poder equilibrar os recursos da Terra, porque estava acontecendo lá uma miséria, e o pessoal começou a matar por conta de falta de recursos, de alimentos. Então, ele queria parar com isso. Ele buscando o equilíbrio, tem uma analogia, né? Ele vai exterminar metade. A outra metade que sobrar na Terra vai viver, vai ter recursos abundantes para ter uma vida digna, né? Mas quando ele faz isso, ele diz na aleatoriedade, ele não escolhe, esse aqui é meu, esse aqui eu vou salvar, esse eu vou exterminar. Ele fala assim, vai ser aleatório, porque ele não tem condições de escolher, né? Então ele não faz distinção, né? Enfim, eu achei isso interessante, né? Ele não julgar quem é o bom e quem é o mal ali para fazer isso. Mas foi só para o referencial da ética cristã. Então, não, deixa eu voltar um pouquinho. Pode voltar um Opa! pouquinho? Então, que eu estou lendo, ainda estou lendo, né? Lentamente, mas estou lendo Sapiens. Acho que vocês também já leram Sapiens. Sim. Né? Que ele fala que quando junta mais que 150 indivíduos, né? E para que possam conviver juntos, né? E foi também na evolução do Sapiens, né? Essa revolução cognitiva, o imaginário, né? Foi criado essa imagem, né? De um Deus que todo mundo conseguisse sem ver, né? Não era algo material, mas acreditar, temer, né? E conviver na paz, né? Porque senão o Deus Todo-Poderoso poderia se vingar ou eliminar os maus, né? No medo mesmo, para que essa comunidade gigantesca que começou a crescer pudesse viver harmonicamente. Né? Também tem isso. Então, toda essa história que antes não tinha nem escrita, ou foi passada, né, contando né, de épocas em épocas, foi tudo criação do homem, do imaginário humano. Ele escreveu o que ele quis, para controlar o povo. Também não tem isso? Vai ter, sim, acho que é em Kant. O imaginário humano não tem limites. Mas você está dizendo, Marina, que então, o que eu estou entendendo você está dizendo que os escritos do Antigo Testamento nada mais são do que o reflexo do pensamento do homem da época, de forma a dar normas e controlar uma sociedade. É isso, não é? É isso que você está dizendo? Sim. Sim, entendi, claro. E por isso precisavam dar um formato de um Deus vingador, de um Deus que apoiava guerras, moralista, sacrificava o filho. Sim. Aí depois chega no Novo Testamento que sacrifica o filho igual se sacrificavam os bezerros. Porque isso o próprio homem fazia isso. Entendi. Ele colocou isso algo maior que era além dele, mas era a criação humana. Essa visão do Harari, só um pouquinho, Fabiano, é uma visão materialista, tá? Uma visão bacana, que tem muito a ver, mas é uma visão materialista. Então, se a gente for pegar, por exemplo, o lado da metafísica, o lado que nós, espíritas, também acreditamos, aí a gente vai tentar fazer um mix de tudo isso aí, tá? Então, eu poderia pensar que isso realmente tem muito do imaginário humano, mas que também poderia ter um pouco
de influência dos espíritos também, né, para as necessidades humanas daquele momento, entendeu? Então, o Harari é extremamente materialista. Então, a gente vai tentando buscar nele e na espiritualidade um meio termo para a gente também não ficar só lá e só cá. Pode falar, Fabiano. Mas era exatamente isso, né, que eu ia falar assim. A gente tem que lembrar que a mediunidade ela faz parte da natureza humana e naquela época também existia mediunidade. Só que, assim como hoje, né, a gente sofre a influência, mas muitas vezes nós interpretamos essa influência. E essa interpretação, ela é feita com a cabeça de um homem daquela época. Isso. Né? E tem esse ponto que o Carlos colocou. Às vezes existe a necessidade de resgate, de crescimento, de evolução daquele povo naquele momento. Então, às vezes aquilo era o necessário para que eles conseguissem compreender, entender e melhorar a sociedade. Então, assim, tudo isso que aconteceu no Velho Testamento serviu para preparar o povo para receber o Novo Testamento. Talvez se não tivesse o Velho Testamento, o povo não estaria pronto para receber o Novo Testamento. Chegaria, já foi difícil, né? Já foi difícil para o pessoal conseguir compreender. Agora, você imagina se não tivesse esse passo anterior. Tanto que Jesus fala que não ides pregar aos gentios. Né? Ele fala, vá pregar para aqueles que já têm essa ideia do Deus único, né? Que são os judeus. Ele fala, não perca muito tempo com o gentil, porque o gentil você não vai conseguir extrair muita coisa dele. Porque não está preparado, né? Não está preparado. Lembrando aí também do código, né, de conduta que Moisés, né, os 10 mandamentos de Moisés, né? Então foi um código de conduta para dar uma segurada ali naquele povo. Tá? Legal, gente. Posso caminhar? Bora. Bom, aí eu trago agora desse conjunto de conhecimentos aqui do capítulo, tá? Eu vou falar desse Rousseau, Kant de uma maneira bem seguida, né? Vamos acompanhar que um tem gancho com o outro, tá? Eu até inverti, né? Era a Ética de Spinoza na frente, mas eu trouxe Nietzsche para junto aqui para poder acompanhar as animações que foram feitas, tá bom? Mas pode interromper a qualquer momento, tá? Eu vou passando um pelo outro. A hora que alguém quiser interromper, agregar alguma coisa, tá às ordens e é bem-vindo. Bom, a Ética de Rousseau. Eu fiz um gráfico aqui para a gente entender isso daí. Rousseau, né, traz, né, que Deus, em essência, bom, perfeito, né, e nós, como criatura de Deus, do Criador, né, nós trazemos essa essência do bem. Nós somos bons por essência, né? E essas leis divinas de Deus, né? O Deus, o Criador, essa bondade divina, elas são escritas no coração, na alma da gente e representando nas nossas emoções. Por si só, nós somos bons, as nossas emoções são boas, nós somos boa índole, porque carregamos a essência de Deus escrita no nosso coração. E quando as paixões e a razão elas entram em conflito, algum comportamento que destoe, quando isso inverte, o predominante é a razão, aí sim é que nós cometemos os nossos pecados, né? Então, a razão dos nossos desvios são em função de usar, às vezes, alguma razão associada a isso. Então, as coisas voltadas ao mundo, mas desviamos da nossa essência. É mais ou menos isso. Kant, já não. Nós não somos bons por essência. Nós somos da pá virada. Tá? Mas, em essência, nós somos da pá virada. Então, da pá virada, né, sendo essa essência, ele busca na razão, né, na razão, aplicar a razão a essas emoções, esses sentimentos, para poder, né, controlá-lo de alguma forma. Então, nós não vamos buscar essa liberdade, essa felicidade de uma forma desenfreada. Nós temos que ter alguns limites que essa razão vai colocar esses limites aí para a gente poder estar em equilíbrio, né? Nem tanto
só a nossa individualidade, as nossas emoções, mas também usando a razão para isso. Tá? Então, ele tem essa crítica da razão pura versus a crítica da razão prática. E é essa força, essa conduta, onde você se, de alguma forma, usa a razão para evitar que as suas ações invadam o espaço do outro, essas obrigações morais, é uma razão prática. Então, isso que estaria aproximando mais a questão da conduta moral, né? Quando você consegue se manter dentro desses limites. Quando a gente fala de Hegel, né, ele já traz essa noção mais com a sociedade. Então, o equilíbrio das relações sociais, de acordo com os costumes, né, que a gente tem, da nossa cultura, esse referencial moral em cima da sociedade, das relações de família, relações no trabalho. Então, as boas relações, você mantendo essas boas relações, você estaria com a moralidade, né, na conduta da ética, né? E essas relações estão mudando, né? Então os comportamentos estão mudando pouco a pouco, né? Em virtude dos costumes também estarem mudando um pouquinho. Nossas relações também vão se modificando. Bergson, né? Ele acrescenta, né, nessa sociedade que é referencial para você verificar o comportamento ético em relação a essa moral social, né, uma moral fechada, que seria uma moral mais fixa, em razão de algumas tradições mais fortes, costumes mais fortes, e traz uma moral aberta, que vai acolhendo, né, a modificação da sociedade, a mudança dos costumes, mas, enfim, o referencial é em relação a essa conduta que é fruto dos costumes, das tradições da sociedade. E quando a gente fala de Nietzsche, né, nós, ao contrário, ao contrário não, nós somos bons em essência, temos as nossas paixões, desejos e tudo, fruto de Deus, né, dessa essência divina, mas, e sendo você bom, né, tendo essência boa, quando você traz a razão para limitar os seus desejos, as suas paixões, você, de alguma forma, você estaria reprimindo isso daí, impedindo essa felicidade, que é aquilo que o Custódio também trouxe. Então, os costumes, as regras sociais e tudo estariam, de alguma forma, reprimindo, né, essa busca de você, o seu conjunto moral estaria sendo reprimido. Então, aí ele vê que a ética é você deixar isso aqui livre, né? Você seguir isso daqui de uma forma mais livre. Isso aqui seria suprimindo com a razão, né? Reprimindo, isso daí seria uma coisa mais antiética. Fala, Carlos, alguma coisa? Não, tá ótimo. Não, redondinho, tá ótimo, ótimo. Tá deixando muito, muito claro, muito legal. Tá? Então, é nisso daí. Então, eu fiz essa passagem aqui, né? Antes da gente chegar e entrar na ética de Spinoza, tá? Que é uma outra especificidade, né? A gente já viu algumas. Como é que está variando essas éticas e morais, a ética e a moral, de acordo com o pensamento dos filósofos. Quando a gente fala de Spinoza, né, a gente lembra daquele contexto onde ele foi, né, reprimido na sociedade e tudo, né? Então ele traz muito forte, né, que a ética para ele, esse conforto na consciência dele, né, na individualidade, ele tem uma consciência moral e para ele se conformar, trazendo não sei se o mecanismo de defesa, ele construiu, enfim, Spinoza é bacana, mas ele trouxe essa percepção. Ser livre, né, e lembrando a liberdade com felicidade, com a possibilidade de exercer a moral, é ter força interior para passar da passividade afetiva
que seria a submissão às causas externas, lembrando que na época que ele trouxe esse conhecimento para a gente, ele estava muito oprimido em função das suas escolhas. A atividade afetiva. Então, ele passa da passividade afetiva para a atividade afetiva. Então, a causa interna dos afetos, dos pensamentos e das condutas. O que significa isso, né? Ele constrói, né, um conjunto em que ele se torna feliz por... Ele constrói os seus afetos, os seus valores maiores, de uma forma interior. É alheio às causas externas, às regras da sociedade, ele vai construir essas causas, e isso vai ser o referencial para ele. Ele continuar perseguindo esse conjunto moral que ele mesmo construiu de acordo com as causas afetivas, seria uma conduta ética para ele perseguir esses afetos que ele mesmo construiu. Ele não tomou para ele um referencial de uma forma passiva dos afetos, né, de acordo com o que a sociedade traz com as causas externas. Mas ele construiu internamente essas relações, essas referências afetivas, né? Então, ele na verdade, ele constrói esses afetos. Então, ele, saindo das regras, das imposições, dos direcionamentos da sociedade, ele mesmo constrói o seu caminho, ele segue o seu destino. E de uma forma ética para ele. Tá? É mais ou menos isso aí. Ao infinito, né? Go to infinity and beyond. Né? Então, ele vai se libertar. Tá? E aí a gente entraria depois na ética espírita, né? Nesse passeio de todas as éticas. Ética espírita, e eu trago isso daí. Ela é muito pautada, né, de acordo com o nosso referencial, na lei da evolução progressiva. Né? Então, a mente, uma vez expandida, alguém já ouviu isso aí em algum lugar. Então, essa busca do conhecimento, da intelectualidade, então a gente está buscando isso na ética espírita, ter esses comportamentos, é um comportamento ético, né? Está sempre buscando o aprimoramento intelectual. Lembra de Sócrates? Conhece-te a ti mesmo. Então, está sempre buscando o conhecimento mais profundo, né? E pautada também na lei da justiça, que nós vamos receber aí uma contribuição da leitura aí do livro dos Espíritos, né? Das questões. Mas é a escala de valores. Então, lembrando daquelas escalas de valores, né, que na aula de valores, nós tínhamos ali valores úteis, vitais, lógicos, estéticos, éticos e religiosos. Qual desse valor, o que você coloca em primeiro lugar nisso daí? Né? Buscando a justiça. Justiça, lembrando que é um dos valores morais, né? Um aspecto moral. Né? Tudo aquilo que o homem ignora não existe para ele. Então, vamos conhecer, vamos estudar. Vamos trazer esse conhecimento para a gente, evolução. Essa expansão da mente, né, Marcelo? Exatamente. E também, né, naquele negócio, para você poder fazer suas escolhas, você tem que saber aquilo, conhecer aquilo que você vai escolher ou vai deixar de escolher. Aí, lembrando de Sócrates, o bem. O que é o bem? Né? Então, vamos entender isso bem. O universo de cada um se resume no tamanho do seu saber. Né? Então, a gente vai ampliando isso daí e aí as coisas vão mudando de figura. Alguém conseguiu a questão lá para ler para a gente? Eu tenho o livro aqui, você quer? Eu tenho. Eu abri ele aqui, ó. Eu vou interromper um pouquinho o seu compartilhamento, tá bom? Você tem PDF, Carlos? Eu achei aqui na internet. Ah, tá bom, que eu tenho em PDF. Essa figura é feia aí, não tá legal essa figura. Desculpa, eu saí não? Eu tenho que... Como é que faz aqui para interromper? Pode interromper por você aí, Carlos, o compartilhamento? Puxa você, Carlos. Deixa só eu... Tá, deixa eu achar aqui, eu já vou compartilhar com você. Achar onde eu botei.
Fabiano, você está onde? O que que tem atrás de você? Um castelo? É um castelo, é uma figura de fundo que eu coloquei aqui, Marina. Eu pensei que você estivesse nas montanhas. Tá um na praia, no outro nas alto. montanhas, o negócio aqui No tá alto das cheio de montanhas. horrores, né? Gente, Só como é eu que aqui em você casa faz? passando esse Como é que frio faz danado. isso? Eu também quero. Você consegue baixar as figuras, né, da internet, se você quiser. Aí você vai lá na câmera, Zoom? ele vai te dar uma setinha ali no vídeo ali, stop vídeo. Você clicou do lado ali. Virtual background. Isso. Aí você clica ali, você consegue aguardem. baixar. Me aguardem. Pedro, já que você pediu Boa, para Marina. tirar a Puxa, figura, Quero só ver você, Deixa eu Marina. Qual fechar que a vai imagem. ser a sua figura, viu? Você vai me Deixa eu fechar. aguardem. Vou fechar a câmera do Marcelo um pouco aqui, que não tá legal lá. Deixa eu dar uma fechadinha. não faça isso. Não está apropriado. Não está apropriado, A ética não permite isso. A ética não permite ser no Corinthians, aí fica bom. Estou vendo desde o começo da aula, com maldades hoje. Dia da maldade, gente. Ô, almas. Que almas são essas? Mas olha que barato aqui, só fechando um pouquinho o que o Marcelo estava falando, antes de ler o tema aqui, a gente passando por cada um dos filósofos aí, né, que a gente vai ver que cada um vê a ética de uma certa forma, né? Então, um acha que eu tenho que dar vazão aos meus impulsos, porque senão eu vou estar preso pela moral, né? Então, cada um vai achar uma coisa em tudo isso, né? Agora, isso posto, a gente tendo passado por todos eles, eu vou me atrever aqui a fazer uma pergunta. Me dê um exemplo, isso vale para todos nós, de algo que seria uma questão ética e de algo que seria uma questão moral, porque eu não consegui entender ainda esse negócio. Mesmo o Marcelo tendo ficado aqui 2 horas explicando para a gente, então eu queria entender quem que pode dar para a gente aqui um exemplo de algo que seria uma questão ética e de algo que seria uma questão moral para a sociedade atual, porque isso poderia variar também. Lá nos vídeos que a Ana Patrícia colocou, ele estava dando uns exemplos. Foi legal os vídeos, viu, Ana Patrícia? Eu assisti o primeiro. Comecei a assistir antes da aula, deu tempo de assistir o primeiro. Aí ele fala sobre o aborto. Ele diz que o aborto pode ser uma questão moral, por exemplo. Eu não sei se eu entendi certo o que ele disse. Se alguém quiser falar sobre isso. Seria moral. Pode falar, Fabiano. Daria um outro exemplo aí, né? O auxílio paletó do senador, né? Ele é ético, ele usar isso, né, em excesso é ético, mas não é moral. É ético porque é permitido a ele isso, né? De direito, na sociedade de direito, ele pode. Mas não é moral porque, olhando tudo que a gente passa, né? Tudo que a gente vem passando nessa pandemia, as dificuldades, etc. Ele não é moral porque ele poderia estar contribuindo, né, com a sociedade de alguma forma. Nem tudo que é ético é moral, né? Tem aquela frase. Tá. A questão do aborto que a gente levantou, por exemplo, você está falando de aborto onde? Por exemplo, se eu falar de aborto num país onde o aborto é permitido, ele vai ter um enfoque. Se eu falar no Brasil, eu vou ter outro, né? Eu entendi que ele disse o seguinte: o primeiro YouTube que a Ana colocou, que o aborto é uma questão moral e que a ética pode discutir o aborto. Eu entendi, ele colocou assim. Então por exemplo, eu entendi que
Que, por exemplo, pode ser permitido o aborto por estupro. Isso. Mas, no entanto, eticamente, a gente pode discutir se isso é ético ou não, mesmo sendo permitido. Não está nada. Então eu vou ver se aquilo que a moral estabeleceu realmente é lícito, é conveniente, certo? Então, por exemplo, vamos mastigar um negócio mais fácil aqui. Vamos supor que, por exemplo, fumar. Não é permitido eu fumar em determinados lugares. Mas será que o cigarro é uma questão ética ou é uma questão moral? O fato de eu fumar num determinado lugar. Se você pensar que ética é uma convivência universal, fumar é uma atitude ética. Ou não fumar é uma atitude ética, porque nós estamos falando de um universo. É claro que depende de cada um, de uma atitude de cada um, mas, no geral, a atitude ética da comunidade, que é, para nós, universal, é uma atitude ética. Do meu modo de ver, claro. Todo mundo concorda com o Custódio? Hoje você tem um outro panorama, outra visão do que antigamente sobre fumar, né? Nós estamos falando de hoje, né? Esses então, costumes mudam. Então, os na realidade, mudaram, a ética... As regras mudaram, A ética, na realidade, e assim, interessante assim, tem um conceito do que é moral. Né? Moral é quando você faz aquilo porque sua própria vontade, não depende de alguém ficar olhando você. Então, quando tem uma câmera olhando você, se você fuma ou não, isso não é moral, né? Moral, na realidade, você está sendo repreendido. Tem uma repressão em cima de você. Tem alguém te olhando. Isso, posso dizer que você não está usando a sua moralidade. Você está sendo repreendido. Hoje a gente pode dizer que é imoral fumar, porque as pessoas se conscientizaram de que fumar não é bom para ele e para a comunidade. Ele fuma em lugar isolado, ele tem em determinados lugares. Não precisa mais de câmera, não precisa mais alguém chegar para ele e falar no restaurante, olha, não pode fumar aqui, porque já foi conscientizado, o costume foi já adotado por todos. Ou seja, a ética se formou, né, pelo costume moral de cada um. A comunidade como um todo adquiriu a moralidade suficiente para tornar essa atitude ética dentro da comunidade e se tornou universal. O que eu agregaria de uma visão, eu digo que essa questão depende do referencial da moral. De repente, em alguns países, em algumas outras sociedades, ele não chega a ser imoral, porque existe uma aceitação daqueles costumes, o narguilé, não sei, eu não sei, mas assim, depende desse referencial no caso da moral. De repente, será que para Spinoza seria imoral, moral? Dependendo do referencial, daquilo dos afetos, da sua busca dos seus afetos. Então, é nisso que eu trago. Né? Mas na nossa sociedade brasileira, né, tendo esse referencial, concordo plenamente com o Custódio. Hoje em dia já é imoral. Né? Mas e se eu for numa balada? E se eu for numa balada? Se você estiver num ambiente da balada... Você está dizendo de qualquer forma, você não vai poder quebrar regras dentro de um local fechado ainda, é proibido. Então essa moral vai variar. Por exemplo, se eu estiver lá no ambiente onde está todo mundo fazendo isso, aí já não é mais. Então, ele está muito ligado, no meu entendimento, à primeira parte que o Custódio falou, a ética. Entendeu? Ali é o jeitinho brasileiro. Mas eu penso assim, eu não vou pensar mal de você, entendeu? Puxa, eu estou decepcionado com o Custódio. Mas é verdade. Jamais eu esperava isso. É verdade, Carlos. Entendeu? Se você vai num churrasco e você vai para o canto tem a turma dos fumantes. Todo churrasco tem o canto da turma dos fumantes, que é um local aberto, claro, mas os fumantes se afastam, porque eles respeitam quem não fuma. Quem está lá naquele canto, às vezes, é mal visto. Você, né? Quem está fumando lá.
e quem não gosta de cigarro, não fuma, ou não sabe que você fuma e você vai lá fumar, vai te repreende, olha com uma... Até um amigo meu brinca, que ele fala assim, hoje é melhor ser assassino do que ser fumante, né? Porque Mas as será que o pessoas cara olham a que está gente, parece que a gente fumando... está... Oi? Será que o cara que tá fumando, por exemplo, ele se sente imoral? Constrangido. Não, mas será que ele se sente alguém imoral? Fala assim, puxa vida, eu estou fumando, minha mãe jamais imaginou. Por exemplo, muito diferente de um cara que está cometendo um roubo, que está cometendo um homicídio. Então, isso não é muito ligado à moral, né? Sim, agora, Mas depende do senso dele, né? Então, dos depende. valores que ele carrega para ele poder perceber, ele não ser indiferente, né? A questão que ele falou. Eu tenho um exemplo interessante, talvez norteie um pouco a ideia aqui. Eu tenho um amigo que ele faz projetos em aeroportos, ele viaja o mundo todo fazendo projetos no mundo todo. E ele contando uma vez que ele esteve no Oriente, num dos países do Oriente, Arábia, um canto lá qualquer, e fez amizade com o pessoal lá do aeroporto e convidaram para ir numa sauna. E lá a sauna é só de homens, né? Nesse local as mulheres não participam do mundo masculino, né? Bem diferente daqui, né? Muito diferente. E lá, dentro da sauna, alguém ofereceu para ele maconha, porque era uma forma de ficar mais leve, mais solto dentro da sauna. E é normal, o país permite o uso de maconha dentro da sauna, ou dentro daquele ambiente. E ele falou para o cara, falou, não posso fumar. Falou, mas aqui você pode. Falou, eu estou proibido de fumar lá no meu país. E eu não me permito fumar maconhas pelo fato de ser permitido aqui. Lá é proibido e eu adotei isso como uma cultura, e eu diria assim, como uma ética dele, uma moral dele, não permitiu que ele fumasse maconha naquele ambiente, embora permitido pelo ambiente. Então, ele manteve a moral dele mesmo no lugar onde era permitido, onde poderia fazer isso livremente. A moral lá permitia, mas a ética dele não permitiu que ele fizesse aquilo. Isso. Então, ele manteve o meu isso marido dentro tem dele. um exemplo desse também, numa sauna que ele foi em Praga, no hotel que ele estava, que ele entrou de sunga, né? Porque aí já tinha toda aquela parte de sauna, aí você já tomava ducha, e aí proibiram ele de entrar, proibiram assim, ele foi convidado a se retirar porque tinha que ser nu, não podia entrar de sunga. E aí ele começou a rir, né? Ele falou assim, mas como assim? Vai ter que ficar pelado aqui, sentar todo mundo, um bando de homem nu? Ele é assim, a regra da sauna é essa. E ele achou muito curioso isso, né? E ele falou assim, e não é uma condição de você optar, é uma regra, é obrigatório. Né? Eu achei legal a colocação do Custódio, quando ele falou isso, né? O referencial moral que ele carrega, né? E ele tendo uma ética com esse referencial moral. Se ele fosse usar o referencial moral daquele país onde ele estava lá, ele talvez assim ele não seria antiético, ou seria ético, né? A questão do referencial e ética andam juntos, né? Mas essa é a minha dúvida, né? Ali, o que falou mais alto foi a moral dele. Vamos pegar esse mesmo exemplo do Custódio. Ele foi ético com ele mesmo. Isso. E aí, pega uma pessoa daquele país e essa mesma pessoa oferece para essa pessoa do mesmo país fumar uma maconha. Ele vira e fala, não, eu não quero porque eu não acho que é certo. Né? Então, assim, é a moral dele. Eu entendo dessa forma, tá? É a moral dele. A ética ali permite. Eticamente, se ele pegasse e fumasse, tá tudo ok. Exato. Mas, de acordo com a moral dele, que é algo individual, não tá legal. E aí eu vejo assim, a ética, o fim da ética para mim é a lei, né? Quando a gente tem um consenso da ética na sociedade, nós criamos uma lei para a gente estabelecer, vamos dizer, essa regra para toda a sociedade.
A lei ela se molda de errado. acordo com a sociedade. E aí, com o exemplo do Fabiano, achei muito legal. Assim, o auxílio paletó lá, né? O que é aquilo? É legal? Legal é, porque está na lei. A lei permite esse auxílio. Mas aquilo reflete a moralidade da sociedade? Não. Na verdade, reflete a conveniência de um subgrupo, né? Que, na verdade, se perguntasse para a população se gostaria disso, não. Hoje, eu vejo que isso é imoral também perante a sociedade como um todo, diante das necessidades que está passando. É legal e é imoral, entendeu? Então, uma atitude sendo nesse sentido seria antiética desses deputados. Eu vejo dessa forma. Porque essa lei que eles criaram para dar legalidade ao ato e não acontecer nada, e ficarem impunes, a verdade é isso que eu penso, né? Ele foi contra a moral da sociedade brasileira. Eu penso dessa forma. Né? Mas ele não é legal o ato. Mas, para mim, perante a sociedade, eu penso que ninguém aceita isso aí, não. O auxílio paletó, alguma coisa desse sentido. A moral permite, mas a ética não. A moral permite, então, é uma lei. Não, a moral não permite. Não. Eu penso assim. A lei, né? Existe uma lei que permite a lei não está representando a moral, nesse caso. Isso. A lei não representa a moral da sociedade. Porque eu poderia dizer, não, mas eu estou cumprindo a lei. Né? Não, mas você. Mas aí eu tenho um outro valor que vai estar acima dessa lei. Né? E aí então, você tem que modificar esse grupo, esse conjunto de legislação, você tenta modificar. Mas o establishment é muito forte. E aí, quem tenta modificar é achacado. Né? Enfim. E o legal é essa questão do referencial, né? Porque daí você colocou a sociedade brasileira. Mas se você pegar o referencial dos políticos, para eles aquilo é completamente ético. Porque está dentro da lei e todo mundo pratica. Provavelmente, moralmente, né, eles mesmos não acreditam naquilo. Então, moralmente, eu acho que é imoral para eles. Porque ele, então, como indivíduo, ele não acredita. Mas para aquele grupo, né, ali, existe uma ética entre eles da prática daquele ato, entendeu? Então, mas aí, por exemplo, vamos outro exemplo, vamos na questão do crime, de criminalização. Acontece um abuso, um estupro, e você tem a lei ao seu lado que você pode fazer um aborto. Porém, a sua crença, não que não lhe permite, mas você acredita que aquilo, apesar de ser legal, você não concorda. Você tem a opção de não querer fazer, entendeu? Porque aquele meio que você vive acredita nisso, né? Você segue esses padrões. É um outro exemplo. É legal, o aborto legal existe, só que você tem o direito de não querer fazer. E aí, né? Eu busco de novo o referencial. Se você olhar o referencial sociedade brasileira e você fizer o aborto, é ético. Porém, eu não quero fazer. Então, a minha moral não permite que eu siga essa ética. Mas se eu pegar o referencial, por exemplo, do grupo da igreja, ele é imoral e antiético. Isso. Para aquele grupo, aquilo, a moral dele, né, a regra dele é que você não pode fazer o aborto. Então, de novo, você tem que sempre olhar, quando você está falando em ética, você tem que olhar o referencial. Quando eu falo em moral, eu entendo que eu olho para eu, indivíduo. A moral ela é uma coisa individual e pertence a mim. Né? Eu que vou julgar se aquilo é ou não, se aquilo tem ou não valor para mim. Né? Posso estar enganado, mas esse é o meu ponto de vista com relação à ética e moral. Beleza. Eu acho que a gente conseguiu o nosso objetivo, né? Que era confundir todo mundo. Né? Acho que ficou. Né, pastor? Alcançamos plenamente o objetivo. Nosso objetivo. Carlos, eu poderia finalizar só a apresentação? Claro, por favor. Aqui todo mundo já acho que já conseguiu dar uma olhadinha, né? No que está na perguntinha aqui, que ele fala, né?
o meio mais prático e eficaz que o homem tem de se melhorar nessa vida e de resistir à atração do mal. Daí, os espíritos vão se referir a Sócrates, e aí ele vai dizer que conhecemos toda a sabedoria dessa máxima, porém a dificuldade está precisamente em cada um conhecer-se a si mesmo, né? E aí ele vai falar daquela autoanálise que Santo Agostinho fazia todos os dias. Acho que todo mundo se lembra dessa passagem aqui, né? Então, só para a gente poder colocar aqui. Pode finalizar, por favor, ô Marcelo. Apareceu de novo a tela? Foi, né? Foi. Então, a ética espírita, já passamos, né? Ela está muito agregada a isso, né? A reforma íntima. Então, a reforma íntima que o Custódio falou sobre a questão moral também, não precisou ninguém estar vigiando do Brasil, estar lá naquele local para vigiar como é que ia ser a conduta. Ele interiormente, ele estava no processo de reforma íntima e não aceitou. Isso é muito importante. Esse referencial que o Fabiano traz, de ser uma coisa íntima sua, esse conjunto que ele estabelece como moral. Estabeleceu aquele referencial, né, para ele, aquele conjunto, de acordo com os seus valores, ele vai buscar, ele estando dentro daquele conjunto, ele está sendo ético consigo mesmo. Isso que é o principal. Né? A gente pode lembrar, o Marcelo, só lembrar aqui, neste caso da reforma íntima, que é a primeira coisa que nós falamos lá no comecinho, que moral é a escolha. Moral é a escolha, exatamente. Eu escolho, conforme os meus valores, a minha conduta. No momento em que eu escolhi e ficou fixado em mim, eu posso dizer que eu vou agir com moralidade, independente de câmera, de polícia, de alguém ficar me vigiando. É uma escolha que eu determinei na minha conduta de vida. Perfeito. Legal. E assim a gente percorreu esse roteiro, né? Nós chegamos aí agora a uma parte final, que a gente faria uma conclusão. Eu não sei se vai extrapolar muito, seria a nossa reflexão. O que você acha, Carlos? Eu acho que dá, né? Mas pode ser aí mais 5 minutinhos para a gente só fazer a reflexão? Claro. Tranquilo? Claro, a gente vai esperar ainda o queijo lá do Pedro. Lá ainda, não, né? já comi. Já comeu? Pois, então... Entre uma tela escura e outra, o fundi foi sendo degustado. E a gente nem percebeu, hein, Pedrão? Quem que pode então, ler a diante reflexão? do que a gente viu isso tudo, né? Quem pode ler? Vamos lá. Bom, eu posso ler, né? Tô fortalecido pelo Tá mesmo, Pedro, tá mesmo. Qual a moral na sociedade brasileira atual? A nação brasileira é um conglomerado de grupos étnicos e sociedades diversas, convivendo num verdadeiro caldeirão cultural. Esses agrupamentos possuem seus costumes e seus valores. A mobilização, facultada pelos atuais meios de transporte, coloca essas diferentes culturas em contato. Os meios de comunicação também facultam essas aproximações. O que está ocorrendo com a cultura brasileira, com seus costumes, com seus valores morais? Dessa mescla cultural, poderá surgir uma nova cultura? Novos costumes? Novos valores? Nova moral? Quais seriam esses valores? As religiões têm algum papel nessa formação da escala de valores? Nessa nova formação? Uma boa reflexão, hein? Vixe. Eu penso que as religiões, principalmente a nossa doutrina espírita, para nós que a seguimos, né, ela se bem observada, ela vai ter um papel fundamental nisso aqui, né? Porque nós vamos ter, acima de tudo, né, a moral do Cristo, né? Além de todos esses filósofos, a moral do Cristo. Então, eu penso que se a gente levar realmente a sério tudo aquilo que a doutrina coloca para a gente, ela deve influenciar bastante, né, na nossa conduta.
Isso mesmo. É claro que a gente pode dizer também, exatamente, desta mescla cultural poderá surgir nova cultura, novos costumes, novos valores. A gente pode dizer que a moral e a ética é um processo dinâmico em cada um de nós. Então, claro que novos valores surgirão, uma nova moral, não que é uma nova moral, mas é uma dinâmica, alguma coisa que aprimora-se, né? Pelo seu crescimento espiritual, até quando a gente fala da doutrina espírita e a própria cultura. Então, conforme eu vou crescendo no meu fortalecimento espiritual, no meu crescimento espiritual, a minha moral se altera. Então, é dinâmica. Toda moral é dinâmica. Claro que nesse conjunto, se a minha moral é dinâmica e a moral de um conjunto de uma sociedade também é dinâmica, a ética também é dinâmica, que ela se altera quando altera costumes e altera a cultura. Então, a convivência social, ela depende do conjunto da moralidade daquela comunidade onde ele está presente. Então, a gente pode dizer que vai haver nova moral, né? Nova ética, embora não esteja escrito aqui, porque vai haver novos valores incluídos em cada um de nós, como um todo. E é interessante desse ponto, né, o Custódio, que você colocou, da moral individual e dinâmica aí, porque no final das contas a ética, ela não vai atender a moral de todos, né? A ética, ela vai atender a moral da maioria. Da maioria. Deveria ser, né? Às vezes existem, né, dentro aí das condutas éticas aí os interesses que às vezes o pessoal distorce um pouco e leva, né, mais para o ponto de vista de uns do que de outros. Mas em princípio, se a gente for analisar puramente, né, deveria ser para cada um desses assuntos da maioria, né? Da totalidade. O ideal é a ética ser o conjunto de moral da totalidade do conjunto daquela sociedade onde nós vivemos, né? Mas não que isso é quase que utópico, É utópico. Mas a maioria, sim. Quando a gente trabalha com a ética, a gente determina. Até a própria lei, né? A lei dos homens, vamos falar assim, ela determina a lei em função dos costumes, que na realidade é a ética. Se você infringir qualquer atitude ética, você é penalizado pela própria lei, que ela determina que você tem que seguir aquelas regras que foi determinada pelo conjunto maior da sociedade onde você vive. Isso aí. Fumar maconha, por exemplo, né? O caso lá. Né? Não pode, né? A lei não deixa você fumar maconha. Ela determina que não pode, eticamente não pode. Mas se você fumar, você está penalizado, você está infringindo uma regra, uma lei, a ética. Você pode ser punido por isso. Isso aí. Beleza. Acho que isso caminhou para a conclusão, né? Tudo somou, se alinhou com a conclusão. Os indivíduos diferem entre si, entre outras coisas, pela escala de valores. Em função da sua escala de valores, realizam suas ações no cotidiano. Um exemplo muito claro de como a subjetividade atua na objetividade, assim como a religião totalmente imponderável, metafísica e longe do aspecto sensível, impõe diretrizes comportamentais na vida concreta. Importante se faz que cada um de nós tenha consciência da existência dessa escala e que façamos uma reflexão sobre a nossa escala de valores. O que é importante para nós e o que é importante para os outros. Ao termos isto em vista, passaremos a entender os procedimentos do nosso próximo. É o que está aí no nosso material. Assim, a gente percorreu esse roteiro, né, de uma forma tranquila, e acho que com isso a gente despertou uma consciência sobre os conceitos de costume, moral e ética, por meio de uma varredura histórica filosófica capaz de revelar como se alternam os pensamentos em torno da feliz convivência do indivíduo com a coletividade, com ele mesmo também, né? A reflexão já foi. Para filosofar, um finalzinho aí só para levar a confusão para depois, tá?
Acho o Calvin demais. Esse cara é muito bom. Isso é mais que filosofia. Só isso, gente. Obrigado pela oportunidade e pela paciência. Ah, eu não consegui ler o último. Ah, tá. Bom. Obrigado. Obrigado, Parabéns, Marcelo. ótima aula. Muito viu? bom. Eu acho que deu para esclarecer bastante. Se nós tínhamos ainda algumas dúvidas a respeito de moral e ética, eu acho que Piorou. serviu para piorou um Piorou, pouco, né? piorou. Mas a Pelo ideia menos é deu piorar para mesmo. causar um Né? pouco, né? A ideia é A piorar. ideia é- Agora, se eu tinha dúvida, eu aumentei as minhas dúvidas agora. Que aí a gente vê que pensa que sabe, mas não sabe, né? Claro, claro. Mas legal. Muito obrigado e nós esperamos você de novo em outras oportunidades, Marcelo, e todos aqueles que se prontificarem a colaborar com a gente aqui, né, nas aulinhas. Beleza?